Valendo? 5, 4, 3, 2. Olá, estamos começando o 5º episódio de Córtex, nossa série de passeios e conversas sem cortes do Estúdio Fluxo. E hoje vamos caminhar aqui no extremo sul de São Paulo. Estamos no Jardim Horizonte Azul, a 35 quilômetros do centro de São Paulo. Às vezes demora mais de 2 horas para chegar até aqui em um dia bom. Para falar com uma pessoa que eu conheci recentemente. O nome dele é Reinaldo Nascimento. Eu ouvi falar dele quando eu li uma matéria na Folha de São Paulo, uma matéria curta, mas que me impressionou muito. O Reinaldo Nascimento, a gente vai falar sobre a biografia dele, sobre a interessantíssima história e a experiência do Reinaldo Nascimento, mas ele trouxe no trabalho dele, que ele vem desenvolvendo e que eu descobri nessa reportagem, algo central que eu estou tentando discutir já tem um tempo e acho que está muito no ar no país e no clima que a gente vive, que é o trauma. Mas como falar disso e, mais do que isso, como lidar com isso, como compreender isso como um fator constituinte da nossa vida em sociedade hoje e das consequências que isso tem na vida das famílias, do país, mas principalmente na vida das crianças. E é por isso que a gente está aqui numa escola pública que o Reinaldo ajudou a criar. Nós estamos aqui no Escola de Resiliência Horizonte Azul, IFEM, Bairro Educador. A gente vai sair dessa escola e passear um pouco aqui no bairro e chegar na represa de Guarapiranga. Nós estamos muito próximos aqui de uma das praias da represa de Guarapiranga, conversando com o Reinaldo para entender a história dele, para entender o trabalho que ele vem desenvolvendo aqui e como que essa compreensão de educação, baseada na ideia de resiliência e no cuidado emocional com as crianças, com as famílias e com as pessoas, pode significar uma mudança muito radical na forma como a gente compreende a própria vida em sociedade. Então a gente vai conversar, o Reinaldo está aqui nos esperando em um dos brinquedos do parquinho da escola que ele ajudou a criar. Uhum. Bom, Reinaldo, Tudo bem, mano? Obrigado por nos receber aqui. Na minha introdução eu poupei até um pouco de falar do trabalho que você vem desenvolvendo nos últimos anos e tal, nas suas viagens que você fez, que nessa reportagem onde a gente te conheceu está muito claro lá. Mas queria que você começasse falando um pouco da essência do trabalho que você desenvolve hoje. Eu tive dificuldade em falar do que se trata, que assim, você é um pedagogo, um terapeuta social e alguém que está desenvolvendo a pedagogia da emergência, é isso, né? Exatamente. O que é a pedagogia de emergência? Como você define essa atividade? Isso, a pedagogia de emergência hoje eu definiria assim, bem para ficar bem fácil de entender, assim, a gente sabe que um evento traumático, seja ele catástrofes naturais ou uma coisa causada por um pai, por um amigo, por uma pessoa responsável por essa criança, faz com que ela tenha uma ferida. Só que essa ferida não é aquele corte, não é não é o quebrar um pé, é uma ferida mais profunda, uma ferida de alma mesmo. A gente chama isso assim, é uma ferida que dói na alma. O trauma. O trauma. E a gente sabe que, por exemplo, assim, eu já fui para o Quênia, eu já fui para o Iraque. Então essas crianças têm uma ferida que é muito mais profunda. Mas a gente sabe que pedagogicamente a gente consegue fazer com que essas crianças não venham a ficar doentes por causa do trauma. E isso é muito nas primeiras 4, 8 semanas, isso é muito fácil fazer. 4, 8 semanas isso. Após a vivência após de o evento trauma, isso. É um período especialmente estratégico para você evitar que esse trauma se torne uma condição mais crônica. Exatamente. A gente sabe que a criança fica pálida, fica com olheiras, fica com vergonha, começa a ter sintomas, dor de barriga, dor de cabeça, começa a ter tristeza, começa a ficar com raiva. Mas a gente sabe que isso é normal. O que não é normal, por exemplo, uma criança que eu trabalhei no Iraque, é quando ela vê o pai perdendo a cabeça. Isso não é normal. Então ter esse monte de reações é normal, ela está pedindo socorro, ela está pedindo ajuda. E a pedagogia de emergência tem esse interesse, assim, sabe? Quando nós chegamos nesses locais, a gente constrói um local seguro para essas crianças.
As crianças sabem que a Mesmo partir... que temporariamente, só para Exatamente. conter aquela situação Exatamente. que está se desenvolvendo. E esse trabalho que você vem desenvolvendo, a própria ideia de pedagogia da emergência é uma ideia recente, não é algo muito desenvolvido ou conhecido na psicologia ou na pedagogia do século XX, digamos. É engraçado, assim, porque, por exemplo, oficialmente ela começou em 2006. Só que, por exemplo, depois que eu entendi o que era pedagogia de emergência, eu acho que na minha vida ela já existe desde 1983. Porque eu morava numa favela lá no Jardim Monte Azul. Você é filho aqui da Zona Sul de São Paulo? Eu sou, né? eu nasci na favela Jardim Monte Azul e fiquei lá até os 13 anos e depois eu vim para esse bairro, que é o Horizonte Azul. Aqui na escola. E eu lembro que naquela época, assim, a vida na favela não era muito fácil, sabe? Hoje eu sei que aquilo que acontecia não era normal. E ainda acontece muito em muitas favelas, sabe? A gente tinha... A violência era muito grande, o uso de droga era muito grande, mas assim, não era só usar droga, as pessoas ficavam violentas usando isso. Tinha um número de assassinato muito grande, abusos sexuais. Mas eu achei que aquilo era normal, achava que era normal. Mas os educadores que eu tinha já não achavam normal aquilo. Por isso eles traziam a gente para esse espaço na época. Esse espaço existia já, Existia né? já em 83, não com todas essas construções. Assim, E ainda não era uma escola reconhecida, ainda né? não era uma escola, era... Os educadores dessa associação já percebiam que a gente precisava de um local mais bonito, de um local mais agradável, de um local mais arborizado, de um local com beleza. Porque durante segunda a sexta a gente tinha esse local seguro, só que isso no final de semana, onde é que a gente ia ficar? Então a gente vinha para cá muitas vezes, era muito, muito bom estar aqui, assim, sabe? A gente fazia jogos, a gente fazia teste de coragem. Eu percebia que a gente já era levado a uma... Cuidado de uma outra forma. Um cuidado, mais... mas para fortalecer a gente, sabe assim? Quando a gente ouvia histórias de mula-cabeça, de lobisomem, não era para assustar a gente, era para fortalecer a gente. Mas isso não era ainda não era uma escola de pensamento, assim, como tal, não né? era, exatamente. Assim, hoje a gente, assim, eu sinto que nunca se estudou tanto sobre o trauma como se faz hoje. Então a gente sabe que tem todas as fases, sabe que tem todos os sintomas. Na época era uma coisa mais assim, não dá para ficar do jeito que tá, senão essa molecada vai ficar doente. É interessante isso, porque o trauma hoje começa a ser visto como uma questão muito importante no mundo, né? Ele está se tornando uma pauta em si, né? As consequências dele, né? Porque a gente sempre analisa os episódios de violência, seja uma guerra, um pai, um assalto, um acidente, mas a gente não pensa muito que, na verdade, esse trauma persiste de muitas formas no indivíduo e na sociedade. Exatamente, eu sinto assim, sabe? A gente passa em São Paulo, por exemplo, onde nós vivemos, a gente passa várias vezes por situações traumáticas, né? A gente corre o risco de ser assaltado o tempo inteiro. Assim, eu vejo as pessoas sendo assaltadas, eu vejo acidentes de carro muito sérios, muito... Tá todo mundo animado aqui. Mas a gente precisa lidar com isso, entende? Assim, existem traumas que são simples e existem traumas que são múltiplos, mas também e existe isso aqui, né? E existe isso, entende? Existe essa alegria de estar aqui. Mas existe também aqueles traumas que são sequenciais, sabe assim? Por exemplo, para mim, às vezes, eu falei isso algumas vezes, às vezes as pessoas não entendem, mas, por exemplo, quando eu vou pro Nepal, eu sei que o terremoto foi dia... Não tá dando? Tudo bem? Eu sei que... Aparecendo um Agora pouquinho! você tem que ficar um pouquinho mais baixinho, só falar um pouquinho mais baixo pra gente Tá bom, conversar. baixinho. Isso. Eu vou aparecer na TV? Oi? Eu vou aparecer na TV? Tem que perguntar depois que a gente terminar. Vai aparecer na internet. Cabelo azul! Me dá o seu cabelo! Depois. Me dá! Depois. Mas você deixa a gente filmar agora, porque a gente tá trabalhando, Isso a tá? gente precisa terminar isso aqui. Depois a gente Cabelo, conversa, o seu tá bom? cabelo é mão da hora, cara! Depois a gente vai lá na sala de vocês. Depois a gente vai dar um rolê na É a primeira, escola. com a tia Gabriela, né? Com a professora Gabriela. Isso. A gente precisa trabalhar agora, pode Isso, ser? agora a gente precisa terminar. Valeu, turma. Obrigado. Então, por exemplo, quando eu vou no Nepal, por causa do terremoto, eu sei que o terremoto foi dia 25 de abril de 2015. Então eu sei que eu tenho esse tempo, desse tempo eu tenho 8 semanas para trabalhar, pedagogicamente, para fazer com que essa situação traumática não venha virar uma doença. É normal ter porque medo, o ter trauma, tristeza. o trauma ele tem um ponto, né? Exatamente. Ele tem uma A localização gente muito sabe. clara, né? O problema, por exemplo, no Brasil, é que às vezes quando uma criança
quando começa a aparecer os sintomas daquilo que foi causado pelo trauma, a gente percebe que está sendo há muito tempo. Não foi semana passada, não foi 2 semanas atrás. Um pai que abusa de um filho, quando a gente descobre isso, já passou às vezes 2, 3 anos. Então, essa ferida anímica que eu estou falando, ela já é muito mais profunda. É mais difícil cuidar dessa criança, é mais difícil abraçar essa criança, porque qualquer abraço pode virar agora um flashback. Qualquer movimento que eu faça pode fazer com que essa criança tenha todos aqueles sintomas. Então o método não é tão evidente quanto o de um trauma Exatamente. colocado. Uma coisa é quando eu sei que aconteceu, sabe? Um acidente de carro, um acidente de motocicleta, um terremoto, uma enchente. Eu sei que é pontual, eu sei que tem essa data. Aí eu consigo trabalhar melhor com isso. Quando é uma coisa que está bem escondida, bem trabalhada dentro de casa e a gente descobre muito tempo depois, é mais duro pra gente. É mais duro pra nós, enquanto educadores, cuidar disso. E vamos voltar um pouco, porque isso a gente vai entrar muito nesse assunto de entender o trauma como uma questão da rotina no Brasil quase, né? Mas queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho aqui na escola, enquanto a gente está aqui, e como esse centro está se tornando agora, além de um centro de acolhimento, onde você estava, como que essa perspectiva de resiliência, que é um trabalho que você faz muito forte, você explicar essa perspectiva de resiliência na fundação de uma escola mesmo, uma escola com fundos municipais, que tem reconhecimento do MEC e tudo mais. Exatamente. Então, eu vejo assim, por exemplo, a escola básica, né, o Horizonte Azul, um bairro educador. Chama Escola de Resiliência. Escola de Resiliência. Exatamente por isso, assim, sabe? Nós, educadores, a gente sabe hoje, a gente sabe talvez há muito tempo, mas tem que ter coragem de colocar isso em prática, assim. A escola precisa ser bonita. Para mim é muito triste quando os voluntários alemães chegam aqui no Brasil para trabalhar e eles confundem as escolas públicas com uma cadeia, com um presídio. Eles percebem isso quando eles vêm. Eles falam assim, nossa, a escola é muito fechada, tem muita grade, os muros são muito altos. Cimento, né? Tem muito cimento, tem aquela casinha lá em cima que eu não sei se é caixa d'água, se é de policial que fica controlando. E a gente sabe que a beleza cura, a alegria cura, sabe? Como a sala é montada, cura, sabe assim? A beleza, sabe? Aqui, por exemplo, todas as salas têm um jardim, tem uma horta. As crianças muitas vezes, no próprio jardim tem um chá que ela colhe e faz o café da manhã. Eles ajudam os educadores a fazer o café. A gente vai entrar numa sala de aula agora. A gente vai entrar no 3º ano. E aí vocês conseguem perceber um pouquinho, sabe, a diferença. Entra aí. E aqui então é o 3º ano. Esse é o 3º ano, né? Isso. Vocês estão fazendo o quê? Nós estamos fazendo um trabalho. Trabalho. Isso. E aqui, por exemplo, é o 3º ano, sabe? A gente acredita muito na beleza da sala, na composição dos materiais. Aqui, nessa escola, os educadores são do bairro também. Para a gente é importante que as crianças saibam com quem eles estão tendo aula, com quem eles podem conversar. E a estrutura educacional, a estrutura filosófica aqui dessa escola é Waldorf, né? Isso, a pedagogia é Waldorf. A gente ainda não era uma escola, era só um contraturno escolar, mas sempre foi Waldorf. A gente acredita muito na pedagogia Waldorf. A gente sabe que ela, pela quantidade de artes que existe na pedagogia Waldorf, é muito fácil lidar com crianças que tenham essas situações de trauma. A gente descobriu isso e ficou muito evidente isso. Sabe, pintar, cantar, dançar, ter um verso, sabe? A criança não precisa chegar desesperada e já comer. Ela senta, a gente faz uma roda, a gente faz um verso, a gente come. Os alunos aqui têm um dia certo, cada aluno tem um dia certo de ajudar. Cada aluno sabe que na segunda vai ter isso, que na terça vai ter isso, que na quarta vai ter isso. Isso dá ritmo. Muitas pessoas confundem ritmo com rotina. Isso é ritmo. As crianças sabem que tem esse ritmo. As crianças sabem que esse é o horário de aprender, que esse é o horário de sentir e que agora é o horário de brincar, é o horário de fazer. E o nosso trabalho hoje com a pedagogia de emergência é isso, assim, o Horizonte Azul eu conheço há muito tempo, os educadores me conhecem também há muito tempo. Essa parceria é muito boa porque é importante eles saberem que pedagogicamente eu posso fazer muito até esse período. Depois eu preciso ter coragem de passar esse problema para outra pessoa responsável. Uma criança está triste porque perdeu alguém ou porque passou por essas situações traumáticas, é normal. Quando ela fica depressiva, eu preciso ter o cuidado de passar essa situação para uma outra pessoa. Porque como educador, eu não sei que remédio é bom para depressão. Eu não sei que remédio é bom
para uma síndrome de pânico, para uma enxaqueca, entende? Dor de cabeça, eu sei que eu posso fazer muita coisa, mas quando vira uma enxaqueca, eu preciso de um especialista, de um terapeuta melhor nisso. E eu gosto muito dessa... A ideia de o aluno chegar, sabe? Muitos alunos aqui são muito pobres mesmo, assim. Alguns alunos têm dificuldades mesmo. E aqui é um lugar bonito, é um lugar gostoso, a criança se sente segura, é um local seguro, sabe? Elas sabem que elas nunca vão correr risco aqui. Ela pode cair, ela pode se machucar. Isso é uma coisa central, né? Isso. Vamos seguir o passeio? Ela pode cair, pode se machucar, e graças a Deus esse é um espaço que permite isso. Então, uma coisa que você me falou no primeiro papo que a gente teve quando eu visitei aqui na semana passada, que queria que você desenvolvesse um pouco e você conversasse um pouco, que acho que está por trás da ideia de resiliência, quando eu te perguntei, né? Por que a escola chama de resiliência, que é um fortalecimento emocional que é muito importante na hora de lidar com processos, se não traumáticos, mas com as dificuldades, com as dores, com os impactos que acontecem na vida, né? E você estava me falando um pouco sobre como o seu trabalho no mundo demonstra isso também, né? Assim, do que é mais importante, quais os recursos mais importantes a criança ou a pessoa precisa ter logo em seguida de uma experiência de trauma, de uma experiência de dor, de uma quebra de segurança. Né? Isso é um ponto bem importante mesmo, sabe? Porque hoje eu tenho sentido que as famílias brasileiras têm passado por uma grande dificuldade, assim, sabe? As famílias existem, mas a estrutura não é muito forte, assim. Os pais têm que trabalhar, os dois estão trabalhando e estão trabalhando muito longe. Então muitos filhos ficam muito tempo, assim, entre aspas, largados. E aí, aqui, ó, e alguns pais, eles têm a impressão de que para manter os filhos seguros, eles precisam comprar uma televisão enorme, um muro mais alto. Um muro mais alto, um videogame quase que real, assim, o cara só falta sair da televisão. Mas às vezes o pai não tem tempo de conversar com o filho, e mesmo no final de semana não tem aquela coisa de família, aquele passeio de família. E a gente sabe hoje que a família, por exemplo, ela pode ser para essa criança um fator de risco ou um fator de proteção. Então, por exemplo, né, nós tivemos um caso aqui de um aluno que foi abusado sexualmente. E a mãe no desespero não acolheu bem esse garoto. Ao contrário, ela no desespero dela saiu falando para todo mundo que o filho estava sendo abusado. E aí a criança fica mais uma vez desprotegida, sabe? Ela já tem uma ferida, é como se alguém batesse de novo nessa ferida. Porque agora a criança tem dificuldade de passar na rua, porque todo mundo que olha para ela fala, foi você então, aquele lá. Então a família, a escola, sabe, precisa oferecer para essa criança segurança. Sabe, ela precisa ter um lugar, um espaço que talvez ela não consiga. E uma outra ideia de segurança, na verdade. Exatamente. Né? Que não é a segurança física. Não é exatamente. Né? É o acolhimento, a segurança emocional, né? Essa segurança, assim, sabe, essa criança precisa saber que... a gente sabe que ela talvez não consiga falar sobre esse problema, mas ela pode pintar esse problema, ela pode cantar sobre esse problema, ela pode expressar isso artisticamente. E isso a gente faz bastante com a pedagogia de emergência, porque a gente sabe que muitas crianças têm dificuldade de falar, até porque muitas acreditam que esse abuso sexual que é causado pela família é uma forma de amor. Ela acha que esse é o carinho que o pai tem por ela. Então, assim, e no Brasil, sabe, eu sinto que E na verdade é uma falta de instrumento interno para lidar com essas coisas. Interno, para lidar com isso. Então, assim, uma criança que fica, em média, hoje, brasileira, de 8 horas na frente da televisão... 8 horas em média. 8 horas, então ela tem que ter uma resiliência muito grande. A gente até pergunta assim, como é que essa criança consegue... Só o tanto de TV que ela vê já é suficiente. E ainda consegue ir para a escola, entende? Ainda consegue jogar bola, ainda consegue... Eu fico me perguntando assim, eu assisto um filme de 2 horas, eu já fico cansado. Eu não tenho esse hábito de assistir televisão, mas eu fico pensando assim, que resiliência é essa, que força é essa que faz com que essa criança, depois de 8 horas, em média, ainda aprenda, ainda vai para a escola aprender, ainda vai jogar futebol. E aqui na pedagogia de emergência, a gente entende que a gente não só pode, a gente não precisa, não dá só para ficar curando, sabe? Não dá para ficar fazendo isso. A gente precisa realmente fortalecer isso. Mas aí é interessante a gente falar, só para avisar o pessoal, a gente está saindo da escola e a gente vai dar uma caminhada aqui pelo Jardim Horizonte Agora a gente Azul. Vai seguir para a represa. E a gente está bem perto da represa de Guarapiranga. A gente vai chegar lá o nosso local perto. que era um local seguro para gente. Entende? Na época, quando eu era moleque, quando eu vim para cá aqui era o seu refúgio? Aqui era o meu refúgio, assim, sabe? Aqui, esse espaço que hoje é uma escola também, antigamente sempre se preocupou
biblioteca, sempre teve um espaço nos finais de semana, teatro. Na verdade, toda... E é um espaço especialmente raro em Muito bairros raro, periféricos muito como raro. esse, né? Esse espaço, assim, para mim é a minha casa mesmo, assim. Eu lembro que os poucos teatros, a pouca cultura que chegava aqui, na maioria das vezes era trazida por esse espaço. Tá. É aqui que tinha teatro, aqui que tinha música, concertos, shows. Sabe o que eu estava pensando quando a gente saiu dali? Você estava falando, né? Como que a pedagogia de emergência ajuda a pensar nessa escola. Mas parece que tem uma diferença que você começou a falar um pouco lá, mas eu queria discutir mais, que é a diferença de uma situação de emergência, onde a pedagogia é realmente de emergência. Quer dizer, você está lidando com uma situação que acabou de acontecer, mas aqui no Brasil, e principalmente em periferias e tal, onde as situações de trauma elas são distribuídas ao longo da rotina, né? E se quebra uma relação de confiança diária em todas as instituições que deviam te proteger, né? É verdade. Então, assim, como é que você adapta uma pedagogia de emergência, né? Como é que você... Isso que me impressionou muito na matéria quando eu li. Na verdade, você falou assim, você foi para Gaza, para o Kurdistão, para o Iraque 2 vezes. 3 vezes 3 vezes no Iraque. Quer dizer, você lida com situações que o mundo inteiro reconhece como gravíssimas e traumáticas e, evidentemente, emergenciais. Isso. Mas o que mais me chamou a atenção quando você falou foi que aqui é mais difícil. Lidar no Jardim Ângela pode ser mais desafiador. Pode ser. E muitas vezes, para mim, é muito desafiador, no sentido disso, é isso mesmo, assim, sabe? Eu sinto que a gente aprende que o trauma mais difícil de ser superado é aquele causado pela pessoa que deveria proteger a gente. Que deveria dar o atendimento do trauma, que né? deveria cuidar da do gente, trauma. cuidar da gente mesmo, assim, sabe? Por exemplo, quando... E aí, e aí pode ser a família, pode ser o Estado, pode ser um hospital, pode ser a polícia de São Paulo, entende? O hospital, assim... Eu sinto isso, assim, sabe? Por exemplo, uma amiga, ela foi abusada sexualmente por um cara que ela não conhecia. É lógico que é duro, ela sofreu muito, teve que fazer um tratamento muito longo, muito doloroso. Mas é uma pessoa desconhecida, entende? E quando acontece, assim, que é aquela pessoa que deveria te proteger, é a sua referência que faz isso. É a pessoa que você mais ama, aquela pessoa que você tem como ídolo, entende? Como herói. Ela vai e faz isso com você. Isso dói muito. Aí você vai na polícia, sabe? Uma amiga foi violentada pelo marido dela e o policial fala para ela assim, mas você é mulher dele. Ele tem direito a isso, entende? Você casou com ele tem direito. Mas você sabe que até há pouco tempo, na verdade, não era crime estupro Entende? no matrimônio. Imagina a dificuldade disso, assim, a pessoa que você escolheu para ser a sua companheira, para ser a pessoa da sua vida, começa a abusar de você sexualmente, você não pode fazer nada contra isso, porque nem a lei permite. Nem a lei reconhece que isso é um crime. Nem a lei reconhece isso que é um crime. Então, por exemplo, assim, você está num local seguro, na sua casa você apanha, você é abusado sexual. Aí você vai para a escola, o professor te chama de imprestável, não sei por que você está aqui, e aí começa a dividir alunos bons para a direita, alunos ruins para a esquerda. Entende? Assim, a criança, mais uma vez, fica apanhando. Então, para mim, às vezes é muito difícil, assim, sabe? Eu já fui abordado 2 vezes pela polícia de uma maneira, assim, que eu me senti muito mal. Primeiro porque eu não tinha feito nada, e a polícia não fala assim, por favor, o senhor poderia parar aqui, que nós precisamos conversar. Ela já coloca a arma na minha cabeça, me encosta na parede, abre as minhas pernas e pergunta onde está a droga. E aí, onde está a droga? Assim, ela tem certeza que eu uso isso, e eu nunca usei, eu não tinha nada na minha mochila, além dos livros, das coisas que eu uso. Então isso dói muito, porque aquela pessoa que deveria cuidar de mim, ela acha que eu sou um ladrão, entende? Assim, isso dói muito. E é interessante, muito. né? Porque acho que aí vem uma coisa que é central nisso, e parece que é isso que está começando a ser reconhecido cada vez mais no mundo e na sociedade. Quer dizer, a impressão que eu tenho, eu não sei se você concorda com isso, mas que o assunto do trauma e do estresse pós-traumático, das consequências emocionais que isso gera, vem desse reconhecimento muito novo, né? Que existe um corpo físico e assim, que sofre o trauma, um corpo biológico que sofre o trauma, e existe um corpo mental. Exatamente. Existe uma outra coisa que está sendo violentada e que não existe muito equipamento legal e cultural para segurar isso. Exatamente. Para proteger Exatamente. E o trauma é nesse corpo. É nisso, entende? Assim, se a gente dividir o nosso corpo, sabe assim, se a gente pensa assim,
Isso mesmo, sabe? Organização física. Aí depois nós temos uma organização vital, que é as forças que a gente carrega conosco. E aí depois você tem a organização psico, né? Assim, psicológica claro. mesmo da pessoa. E depois você tem a organização individual. Num trauma, tudo isso é abalado. Só que a primeira fase, as duas primeiras fases, O corpo isso. a gente reconhece mais A gente facilmente. reconhece, claro, você não consegue dormir, você fica com aquelas olheiras, você fica pálido, a sua mão começa a suar. E aí depois vem a outra parte vital, sabe? A vida dentro de você não começa a funcionar direito. Você não consegue dormir direito. Você não consegue comer direito. Você não consegue caminhar direito. Você não consegue, sabe, pensar direito nas coisas assim. Você não sabe mais o que é dia, o que é mais noite. Você não sabe, não tem mais horário. Você não tem ritmo. É isso, exatamente isso. Não tem ritmo. Fica tudo desconectado. Mas isso a gente sabe que dá para fazer pedagogicamente. Eu consigo preparar uma aula, eu consigo preparar um dia para trabalhar esse físico, para fazer com que ela consiga dormir de novo, confiar na Reconectar noite. Isso, exatamente. Eu consigo fazer uma aula com ela que ela pense sobre isso, que ela sinta sobre isso, depois ela coloca as mãos para fazer isso, entende? E aí começa a ficar difícil se ela não tem esse primeiro socorro. A gente fala quando tem um acidente de carro, Porque a aí gente fala primeiro socorro, né? Já se torna uma condição um pouco mais crônica, né? Então, aí cada sintoma, é isso que a gente falou, assim, né? Cada sintoma começa a virar uma doença. E aí entra naquela coisa do psicológico mesmo, né? Tudo bem? Aí começa a entrar no psicológico. Então, assim, aquela tristeza, que é normal, começa a virar depressão. Claro. Isso é psicológico, isso é psíquico. Entende? Aquela raiva começa a virar agressão, aquele medo começa a virar síndrome do pânico. E aí as pessoas aqui não querem reconhecer isso. Aí o problema é outro. Entende? O problema não foi essa situação, não foi isso que levou a esse trauma. Não foi a polícia, não foi aquela chacina de 26 pessoas em Osasco. Isso não é uma guerra, isso é uma coisa que acontece de vez em Isso é a quando. rotina, né? Exatamente. Porque entende? isso é uma coisa que eu queria conversar sobre o trabalho que você faz no exterior, que a gente falou pouco dele aqui. É um trabalho muito impressionante, muito importante. Primeiro eu queria que você comentasse assim, o que exatamente você faz quando você chega no Iraque, assim, porque você não fala árabe, você fala alemão que eu sei, mas Eu você não falo fala, alemão, mas você não fala árabe. Não, eu falo alemão, inglês, espanhol e português, mas árabe ainda Mas só o as suficiente regiões onde pra- você vai são especialmente difíceis de se comunicar. São difíceis, são né? duras, assim, difíceis de se comunicar. Mas porque as qual é a pessoas- essência do seu trabalho, já que a linguagem não é tão presente? E o que você faz exatamente para tirar essas crianças dessa condição de trauma imediato? Assim? Então, é isso que assusta muitas pessoas. O que a gente faz é, na verdade, muito simples, assim, sabe? Pedagogicamente. Então, quando a gente chega, a gente já tem um contato nesses locais. A gente nunca chega Não, claro. sem ter um Existe contato. uma rede, aliás, é bom até Existe que a uma gente rede, fale exatamente. isso, né? Esse é o trabalho novo que eu estava comentando lá no começo. Quer dizer, eu sei que cuidar das pessoas é muito antigo, cuidar do lado emocional. Mas existe sim uma rede de pedagogos emergenciais, né? Existe. De Hoje- voluntários, que isso é recente, né? Isso é recente. Mas qual o trabalho que Isso vocês é fazem muito- quando vocês chegam nesses lugares? Então, sabe, assim, o telefone toca, a gente já sabe que pode ser alguma coisa. Ou a gente vê na televisão e aí já toca o telefone, a gente sabe que é algum dos nossos parceiros desses países. Nós temos parcerias hoje, provavelmente com 100 países, mais ou menos. E nós temos hoje uma rede de 350... Salve. Tudo bem, Eli? Uma rede de mais ou menos de 350 voluntários espalhados pelo Tá. mundo. Inclusive muitos daqui da América do Sul, sabe? Brasil, Colômbia, Brasil tem bastante. Chile, Argentina. Então, quando acontece algum evento, a gente recebe um e-mail, a gente recebe um telefonema e a gente fala, eu posso, eu não posso. E a gente vai Tá. ou não vai. Quando a gente vai, cada um vai com a sua especialidade. Eu vou como terapeuta social e educador físico. E a minha educação física não é vamos bater bola, não vamos jogar futebol. Eu faço muita música, a gente faz muito trabalho de ritmo, porque eu sei que a criança tá com um problema de ritmo agora. Eu sei que ela não consegue dormir, eu sei que ela não consegue comer, eu sei que ela não sabe mais o que é direito, o que é esquerdo, o que é cima, o que é embaixo. E a gente oferece para essas crianças várias possibilidades artísticas de lidar com esse trauma, de expressar esse trauma, de fazer com que essa coisa dura, essa coisa enrijecida que ficou dentro dela, comece a dissolver. Que ele seja retrabalhado de uma forma Exatamente. leve e prazerosa. Sem ficar pressionando. Fala o seu problema, senão eu não vou conseguir te ajudar. Eu sei que ela Que é uma criança não abordagem fala. mais clássica, né? Que é uma abordagem mais clássica. Algumas pessoas até defendem que a gente tem que fazer essa pessoa falar Reviver o trauma. e reviver o trauma. E a gente tem percebido que as crianças sofrem muito com isso. Não adianta. Um exemplo para você entender melhor,
muitas crianças em Gaza, por exemplo, no Iraque, elas se desenhavam sem as mãos. Elas se desenhavam sem as mãos? Na época a gente tem uma parte que é o desenho livre, assim como tem uma parte que é brincadeira livre. Eles brincam livremente, a gente só está lá para saber que ali não vai acontecer nada com eles. E muitas crianças se desenham sem as mãos, é impressionante, assim, você vê a cabecinha, Caramba, você vê o corpinho, coisa. mas não tem a mão. E aí, quem entende disso, sabe por que ela faz isso? As nossas mãos atuam no mundo, a gente constrói o mundo com as nossas mãos. Só que ela perdeu o pai, a mãe, a família, a religião. Ela vai construir o que agora? Com que força ela vai construir alguma coisa? Falta da ferramenta mais básica do mundo para transformação, básica. né? Então o que a gente faz? Cama de gato, sabe? A gente pega aqueles fiozinhos e faz cama de gato. Você trabalha com todas as mãos. É simples assim, né? É simples assim. O que a gente faz? Brincadeira de dedo, sabe? A gente tem, aqui no Brasil a gente tem a clássica que é polegares, polegares, onde estão, aqui estão, eles se saúdam. E aí é claro que você vai fazendo assim, a gente faz pulseirinha, a gente faz trabalhos manuais, a gente pinta, a gente pega argila. No Quênia tem muito barro, então a gente pega o barro e começa a solver mesmo aquele barro, criar com aquele barro, aí você começa a movimentar as mãos. E essa é a essência do seu trabalho hoje como um voluntário, né? Exatamente, na Você verdade... faz isso e você também treina pessoas que vão fazer esse trabalho hoje. No Brasil a gente tem feito muito isso, assim, né? No Brasil a gente percebe que muitos educadores estão, principalmente nas periferias, eles estão muito cansados. Eles estão muito... Cansado é um jeito gostoso de falar, eles estão acabados, assim, sabe? Porque é muito problema, é muita criança machucada. Só que muitas vezes a gente não sabe o que é. Às vezes a gente fala Isso assim... não está numa perspectiva educacional institucionalizada no Brasil, né? Não é uma mentalidade que permeia os órgãos públicos. Sabe, a gente fala muito de inclusão, a gente fala muito disso, mas a gente não tem... A gente não tem cuidado com carinho sobre esse tema, sabe? As nossas famílias estão bem desestruturadas. Falando nisso, a gente está num lugar aqui que eu queria conversar um pouco sobre. A gente está muito perto agora da represa já. Muito pertinho. Mas aqui é a construção de novas unidades, né? Uma turma que está ocupando esse espaço aqui agora, né? Então, como sempre, assim, muitas vezes acontece, é isso. Esse terreno aqui é um terreno enorme e sempre se pensou assim, vamos construir um parque, vamos construir uma escola, vamos construir alguma coisa, e não podia construir nada porque o que chegava até a gente que é um terreno muito perto da represa, então é área de manancial, então não se pode a gente está numa área de nada. manancial aqui, Exatamente. Né? Só que aí, de repente, de uma hora para outra, as pessoas começam a construir. E aí a gente não entende por quê, como. A gente não tem certeza se é invasão, a gente não tem certeza, porque também ninguém mais fala. Ninguém quer correr o risco de se expor, entende? De falar que e aí pode ser tirado. É delicado para tanta gente que ninguém fala nada, né? A gente acaba ficando quieto e o que a gente faz tá aí, então vamos trabalhar junto agora. Entende? E a história do bairro também é essa aproximação? O Jardim Horizonte antigamente era conhecido por ser uma área de lazer, assim. Eram chácaras, sítios, tanto é que no Horizonte Azul algumas salinhas que nós ainda mantemos era galinheiro, chiqueiro, e a gente conseguiu manter tudo isso. E hoje não, muitos dos terrenos, quando chega o IPTU, você tem que dividir entre aquelas famílias que estão naquele espaço que era uma chácara. Até isso eles não conseguem mais fazer. Porque aqui o pessoal é sempre ameaçado. Vai sair, não vai sair. Vai sair, não vai sair. Tem eleição, ninguém sai. Acaba a eleição, começa tudo de novo. E representa um pouco disso, né? Daquele que a gente estava conversando. Como que a gente não tem confiança nas instituições que deveriam garantir a saúde e a sanidade pública, assim. Seja ela urbanística, familiar, educacional, Claro. Né? Eu penso assim, sabe? Por isso que às vezes me dói muito. É um pensamento que eu tenho carregado comigo. Eu estou em Gaza. Aí eu sei que as pessoas estão bem doentes lá, né? Porque a gente sabe que a guerra, quando tem uma cara, 75% das pessoas vão ficar doentes. É assim. 75% das pessoas ficam doentes. Doente com estresse pós-traumático e situações crônicas Exatamente, emocionais. porque essa guerra tem uma cara, a pessoa sabe quem é que está atirando, a pessoa sabe quem é que está jogando a bomba, ela às vezes até vê o rosto da pessoa. O inimigo externo muito definido. Muito definido, a gente sabe o que está acontecendo lá. E aqui no Brasil eu sinto assim, sabe, aqui eu também sei quem que é o meu inimigo, entende? No Brasil. É o meu governo, as pessoas que eu coloquei lá. Elas não protegem a gente, sabe? A gente está vivendo hoje em condições terríveis, assim, sabe? As moradias terríveis. E aí como é que eu não vou ficar doente? Como é que eu não vou ficar traumatizado com essas pessoas que prometem as coisas, que são responsáveis por mim
que me promete que a educação vai melhorar, que a saúde vai melhorar, que o transporte vai melhorar, e no final das contas nada melhora, nada. E isso que é meio... Isso que eu acho que transforma o dilema brasileiro numa coisa especialmente difícil, porque parece que a nossa rotina, que a nossa normalidade é permeada dos elementos que constituem um trauma, né? Exatamente. E não dá para ficar mudando as estatísticas de acordo com o que as pessoas querem ouvir, entende? Não dá para falar que as pessoas, que os assassinatos diminuíram. Sabe, não é verdade, sabe? E se diminuiu, então vamos ser mais sinceros, por que diminuiu? Sabe assim, porque uma pessoa chegou no hospital baleado, mas não morreu com essa bala, e aí ele teve um problema no coração e não coloca mais essa bala no relatório no homicídio, médico, né? Entende? Isso ou também não é uma responsabilidade de uma política de Estado pública, mas é a organização do próprio crime que fez com que a taxa de letalidade caísse em São Paulo. Tem muita gente que atribui ao próprio PCC a redução de homicídios em São Paulo. Entende? Que é o que obriga a sociedade a achar novas formas de se organizar, né? Entende? Quando a gente começa a duvidar da nossa polícia e começa a acreditar, confiar nos que outros... a redução de homicídio vem do crime, entende? né? Muito... Fica estranho pra gente, sabe? Então, assim, eu conheço muitos alunos que eles têm muito medo da polícia. Eles têm muito medo. As pessoas veem policiais e eles já começam a tremer. Mas o que a gente também não fala é o quanto que a polícia também é muito traumatizada. Eles são muito traumatizados. Eu acho que é a categoria no Brasil que disparado mais tem casos e eu me pergunto de estresse se eles têm cuidados, assim, sabe? Se eles têm... Eu vejo alguns policiais, eles têm uma cara tão dura, tão assim, tão brava, que eu entendo também, não dá pra... E aí não tem a ver um pouco, aí eu especulando, eu queria ouvir de você que estuda o assunto, que trabalha com esse assunto, que existem várias fases de como um trauma vai se desenvolvendo. E a última fase é quando a pessoa absorve o papel do traumatizador, assim, né? A reprodução, né? A gente fala que se uma pessoa que não é cuidada, e isso acontece muito, né? Assim, a pessoa passa por todo esse estresse. São várias fases, né? Ela passa por tudo isso sem ajuda. Ou às vezes a ajuda não foi o suficiente, porque não se quis ajudar realmente, sabe? Assim, a gente, não, leva para lá, leva para essa instituição, mas não está ali atrás. O que acontece normalmente quando a pessoa chega nessa última fase é que ela começa então a fazer com os outros aquilo que fizeram com ela. Sabe? Isso é muito comum em abuso sexual, né? Quando a vítima vira o algoz, tem essa definição, as pessoas têm usado muito isso, assim. Ela começa a fazer com os outros o que fizeram com ela. Que pode ser a última fase do... Exatamente, normalmente já é na última, é quando a pessoa já está muito viciada, é quando aquela pessoa é um ser muito asocial, tem uma tendência suicida, ou tem uma tendência de assassinar os outros. O vício é muito forte, assim, não dá mais para usar. Antigamente, assim, no começo ela usa aquilo, sabe, ela usa muito álcool para sair um pouco daquela situação dolorida. Depois ela bebe muito mesmo, porque ela não consegue mais viver sem isso. Então é muito fácil ela começar a abusar sexualmente dos outros se abusaram dela, porque ela acha que isso é normal, fizeram com ela. Ela não conseguiu a ajuda que ela precisava, que ela merecia, então ela acha que isso é normal. É a saída. A mente dela... Exatamente. Acha, e né? eu viajo muito, assim, né? Eu tô acostumado em Gaza a ver civis com umas armas desse tamanho, assim, sabe? Civis com armas, civis, assim. E aí eu ainda tenho aquela impressão, assim, que eles estão pensando que eles estão cuidando da família deles, entende? Ainda dá essa impressão. Porque a situação de Gaza hoje é tão dura que uma pessoa com arma, você ainda pensa assim, meu Deus, será que o que ela quer, né? Ela fala, não, eu tenho que andar com isso porque... Eu estou protegendo meus filhos. Eu estou protegendo minha família, já perdi meu pai, já perdi muita gente, agora eu tenho que cuidar. E vai julgar isso, né? E vai julgar isso, exatamente. E aqui, sabe, a gente tem essa coisa, né? O brasileiro é muito hospitaleiro, o brasileiro é muito... O cordial, o famoso muito cordial, né? Mas como é que você explica, sabe? O Brasil é... Mas é uma cordialidade muito estranha, né? Porque... Que não bate, o Brasil é muito conhecido por ser um país que gosta muito de crianças. É um país que a gente brinca muito com as crianças, a gente gosta de ter criança, faz parte do nosso dia a dia. Por outro lado, o que acontece de abuso sexual com crianças ou violência doméstica é um dos que menos cuida, né? É um dos que mais gosta, que menos cuida. Exatamente, sabe? Eu vejo assim, sabe? Parada gay, sabe? O Love Parade, não sei como chama. Aí tem lá 2 milhões, 3 milhões, parece um negócio fantástico, parece que é um país que carrega isso, que leva isso a sério. Aí você vê a outra estatística que fala que é um dos países que mais assassina homossexuais, entende?
Aí eu me pergunto assim, o que a gente está vendendo na verdade, entende? Como é que a gente quer cuidar do nosso país se a gente não é sincero? Se a gente não fala a verdade? Isso está por trás muito desse clima que a gente está vivendo hoje, né? Exatamente. Hoje eu me escalada de ódio no pergunto Brasil. quem é que está governando o nosso país? Porque toda vez que eu leio alguma coisa, a presidente precisa se explicar, precisa sair, cancela uma reunião muito importante para Ela tem cuidar o cargo, disso. mas o Então, a gente poder está não sendo tem regido mesmo. por quem, entende? Por isso que eu estou falando assim, quem é que está protegendo hoje a gente de alguma coisa? Entende? Eu não estou falando nada assim, não estou discutindo se ela tem que sair ou não. Claro. Eu acredito que a gente lutou tanto por essa democracia, a gente tem que tê-la mesmo. Mas esses dias eu coloquei uma camisa vermelha, escrito, fazendo propaganda para uma escola Waldorf que tem um símbolo vermelho. E os meus amigos falam, meu, você não pode sair com essa camisa não, você é doido, os caras vão te matar. Quem vai me matar? Meu, eu tô em casa, eu tô aqui na minha casa, Não, quem que vai e me que matar? ponto a gente chegou, né? Ontem teve uma chacina em Acari, a gente vive um estado de Entende? 60 mil homicídios no ano Entende? e a gente está em perigo quando usa uma camisa, né? Quando usa uma camisa, entende, assim... E é o que você falou, é uma negação dos fatos, né? Existe uma grande negação, Tem que ter né? coragem, tem que ter coragem, sabe? Assim, o brasileiro percebe que... O brasileiro já está percebendo que quando vai chegando na eleição, ele começa a pedir, ele tem que pedir as coisas. Então as ruas são asfaltadas daquele jeito, mas elas são asfaltadas. E a gente sabe que talvez dure 4 anos, até a próxima eleição. É tudo feito assim. E aí vira aquele famoso jeitinho que não ajuda ninguém, que não ajuda criança nenhuma, que não ajuda a educação de nenhuma criança, esse jeitinho. Até o 5º ano ninguém repete. Tudo bem, mas então você tem que me garantir que até o 5º ano eu sei toda a matéria do 5º ano. Entende? Você tem que garantir que um aluno que esteja na escola pública tenha condições de frequentar uma universidade pública. Senão Claro. não faz sentido, entende? Assim, é isso que às vezes me machuca muito no Brasil. É perceber que muitas coisas são feitas de uma maneira que não é verdade, que não é real, sabe assim? É só para tapar um buraco, é só para... Conselho tutelar tem dificuldade. As pessoas do Conselho Tutelar, muitas que eu conheço, têm muita vontade de trabalhar, mas não tem espaço. Os abrigos hoje de São Paulo não oferecem uma qualidade melhor do que a família. Mas aí você não acha que não é só uma questão de qualidade, que é uma questão de mentalidade mesmo? Quer dizer, a gente perdeu um pouco a perspectiva filosófica do que a gente quer com a educação? Porque acho que a gente está tão enfiado num negócio que é cumpre o currículo, faz a escola, faz as unidades, abre vaga, avalia a nota, mas não existe um pouco, talvez, essa dimensão É por que isso você tenta trabalhar e que a filosofia Exatamente. Waldorf é muito ortodoxa até com isso, que é o que você forma, né? Se você forma cidadão, um indivíduo, ou se você forma um profissional, um trabalhador, né? Uma estatística. Eu não acho sei. hoje que o pedagogo brasileiro deveria ser muito mais reconhecido do que ele é. Sabe assim, um educador hoje, um professor, um educador do contraturno aqui ganha muito mal. Tem um convênio com a prefeitura, mas ganha muito mal. E essa pessoa, ela... Quanto mais ou menos ganha um educador aqui? Que mal lhe Se eu pergunte. não me engano, acho que entre R$1.200 e R$1.500. R$1.500 no Acho que no máximo. assim. máximo, assim. Eu Nossa. já vi alguns educadores falando que ganham um pouquinho mais que o salário mínimo. Porque é contraturno, entende? Assim, E a só responsa- contraturno, entende? E a responsabilidade desse cara numa periferia é sempre muito maior do que ensinar alguma matéria, né? Exatamente, sabe? Assim, por exemplo, aqui, né, essa escola que a gente foi visitar agora, a gente não está preocupado só com o abecedário. Nem pode, né? A gente está preocupado com o abecedário da vida dele, entende? Assim, o que ele precisa para ser uma pessoa livre, sabe? O que ele precisa para ter um dia condições de decidir, sabe? Isso eu não quero fazer na minha vida, eu não quero vender drogas, eu não preciso disso, entende? Ele tem o direito de fazer o que ele quiser, mas a gente acha muito importante que ele tenha condições de decidir também o que ele quer. E muitas pessoas entram aqui no caminho das drogas por falta de opção mesmo. Vocês precisaram de 2 horas para vir aqui, entende? Mas vocês vieram para uma conversa, é uma coisa que vocês não vão fazer todo dia. Muitas pessoas aqui fazem isso todo dia. É uma exceção É uma exceção. vir pra cá. E eu acho que, Olha a nossa vizinha aqui. então, aqui a gente está chegando num lugar muito bonito. Então, olha entende? só, Mas- estamos com uma vizinha aqui E a gente está boa. em São Paulo, 35 quilômetros. A gente está a 35 quilômetros do centro Do de São centro de Paulo, São né? Paulo. Da Praça da Sé. E a gente está saindo dessas ocupações Isso. recentes e vai entrar aqui Bem pertinho agora. Agora nós estamos bem pertinho da bem empresa. pertinho. Cuidado com o arame farpado aí, que
E a gente está chegando nas margens da Guarapiranga. Isso, e aqui a gente já vê Isso aqui é esgoto? entende? Isso é esgoto, é tudo que... Nossa, aqui, mostra aqui, Maria, isso aqui são os esgotos dessas casas recém-construídas, né? E de outras também que já estão há muito tempo, entende? Isso que eu estou falando, o problema não é... É como o trauma vai se reproduzindo Exatamente, ambientalmente, entende? né? Não começou ontem, entende? Isso já está há Aham. muito tempo, isso já está há muito tempo. Aqui é uma já... trilha, né? Esse lugar aqui é mágico quando Então, eu vi a primeira é o que eu vez, disse para você, assim, inacreditável. eu passei a minha adolescência aqui, isso me ajudou muito, sabe? A sua adolescência era frequentando esse espaço aqui. Eu vinha estudar aqui, eu vinha caminhar aqui, eu aprendi a nadar aqui. E até as pessoas falam isso, meu, você nada represa, assim, as pessoas até identificam a gente. Mas essa natureza por perto, assim, sabe? Isso também é uma coisa muito especial pra gente. Mas, assim, em relação aos educadores, é isso também, sabe? Na minha época, eu lembro que os meus educadores, eles eram especiais demais, às vezes até me machucava, porque... Como assim? Assim, era um educador que me dava aula durante 4 horas, que estava preocupado com mas não era o meu professor, era o educador Mas do isso é importante contraturno. da gente falar, porque parece que você está falando de uma escola. E você Não. teve uma grande sorte na vida, na verdade, que foi estar vizinho de uma unidade de, como é que se diz? De refúgio, de acolhimento. Isso. Waldorf, Hoje né? falando do trauma, eu poderia até usar essa palavra. Eu estava num refúgio mesmo, assim. Aham. Mas assim, sabe, eu tinha uma alimentação, mas eu via que as pessoas estavam preocupadas com a alimentação. A alimentação era muito boa, era muito o jeito que as pessoas cozinhavam. Tinha aquela coisa que a gente não entendia, sabe? Aveia, farelo de trigo e não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, pra que isso, né? Que não estava no seu cardápio mesmo. Não, eu No conhecia cardápio de arroz e ninguém, né? Aí não feijão, interessa nem se exato. você é rico ou pobre. Mas aí tinha esse era o alimento físico, mas eu também tinha um alimento de alma muito grande que eu percebia muito, sabe assim, as pessoas estavam preocupadas, perguntavam se eu tinha dormido bem, se minha família está bem, eles iam me visitar em casa, conversar com os meus pais, Isso era estranho para você. Né? era muito estranho, porque Mas isso é interessante de você falar, porque isso não era a sua escola, né? não era a minha Isso escola. era uma unidade que uma senhora alemã Exatamente. montou A UTEC do Home, Jardim Horizonte Azul. Jardim Monte Azul. Monte Azul naquela época, antes, né? Mas isso que era gostoso, assim, muitas vezes eu não queria ir para a escola, eu queria ficar só no contraturno. Aham. E não é só porque o professor é legal, ele não era tão legal assim, ele exigia muito, ele queria que a minha letra fosse melhor. Ele também queria que eu decorasse o poema, que eu fizesse Então, claro, parte do entendo teatro. perfeitamente. Mas ele também estava preocupado comigo mesmo, assim, sabe? Você dormiu bem, come direitinho, pinta direitinho, não deixa esse espaço branco. Tinha aula imagina o Reinaldo, um moleque naquela época, que queria ser jogador de futebol, tendo que fazer crochê, tricô, entende? Assim, para mim era muito duro. Mas hoje eu sinto como é legal poder arrumar as minhas roupas, assim, sabe? Fazer a minha cortina e isso não faz de mim o cara mais legal do mundo, mas me faz um cara prático, assim, Te dá uma outra estrutura, né? E hoje, então, quando eu vou para o Iraque, eu vou para Gaza, eu consigo entrar na vida desses caras de uma maneira sem ser petulante, assim, sabe? Eu não preciso ficar falando, a gente veio lá da Alemanha ou do Brasil para ajudar vocês que estão ferrados, assim, sabe? E a nossa aceitação nesses países tem sido muito grande. E o fato de ser brasileiro deve ajudar muito. Ajuda também, muito. Né? Primeiro porque eles gostam muito do Brasil. O Brasil tem uma referência muito alegre lá fora, não só pelo futebol, mas pelo jeito, Pelo carisma, né? Mas tem essa parte que a gente tem essa imagem feliz, mas tem a nossa experiência aqui dentro de viver numa dificuldade que é a nossa rotina, né? E eu vejo isso assim, sabe? Eu sou uma das pessoas do time que menos fica doente mesmo, assim. Uhum. Eu carrego muitos colegas assim nas costas mesmo, porque eu Emocionalmente falando. Emocionalmente, isso, exatamente, emocionalmente. Eu consigo... Esse é um negócio que eu ia te perguntar, na verdade. Quer dizer, como você se cuida? Porque o trauma pode não ser com o seu corpo físico, mas você está muito próximo de situações assim extremas de injustiça, de sofrimento, de absurdos da humanidade. Como é que você cuida da sua cabeça? As pessoas sempre perguntam isso, assim, eu fico até feliz, assim. Que a gente se preocupa com muito, você. Eu recebo muitos e-mails, assim, quando eu estou viajando, sabe? As pessoas falam, Reinaldo, a gente está pensando em você, Reinaldo, a gente fez uma oração para você, Reinaldo, a gente tomou um chá e a gente deixou uma xícara com chá para você aqui. Que legal.
E isso me ajuda muito, assim, sabe? Eu tenho um ciclo de amizades muito boas, assim. Não são pessoas que precisam ficar comigo o dia inteiro, assim, que ficam lá me ligando o dia inteiro, mas quando elas ligam e conversam comigo 5 minutos, eu sei que são 5 minutos de verdade mesmo, assim. Eu tenho uns amigos que me dão a chave da casa deles na praia. Mas eu também vou num psicólogo. Eu também, Você frequenta o psicólogo? Eu só queria saber se você tem uma terapia, você faz exercícios específicos para isso e tal. E eu converso muito comigo mesmo, assim, sabe? Eu tô tentando... isso eu já fazia, sempre fiz, mas eu percebia que eu tinha a tendência de falar assim, não, fica quieto, para de frescura. Engole, né? Engole. E hoje não, hoje eu converso muito comigo mesmo, mas eu falo assim, não, procura, vai lá, porque seu olho não está bem, suas costas não estão boas, procura, vai atrás, vê se o psicólogo pode te atender mais vezes do que só uma vez por semana. Eu fiz fisioterapia uma época durante 6 meses, porque eu estava sentindo que precisava de fortalecer. Terapia mesmo, né? Fisioterapia. Fisioterapia? Fisioterapia eu fiz durante 6 meses, para aguentar mesmo essas coisas. E isso tem me ajudado muito, assim, E eu trabalho muito com os educadores, então a gente troca muitas experiências, a gente... Vamos tentar chegar ali perto da água mesmo? Se possível for, né? E a natureza me ajuda muito, sabe? Eu ia falar disso, cara. Não, eu gosto muito de praia, eu gosto muito de caminhar, Porque a coisa que me choca de estar num lugar desse aqui é que a gente ainda está na cidade de São Paulo. Isso aqui não é o interior, isso aqui não é outro município, né? Isso aqui é a cidade de São Paulo, né? Cidade de São Paulo. E por incrível que pareça, muitas pessoas daqui do bairro já não usam mais a represa. Assim. Usam, claro que usam, mas usam menos. E nem o caso de usar, né? Porque a gente usa essa água inteira, essa água que a gente toma banho, bebe, onde o esgoto está caindo lá. Mas é como a gente não se dá conta, na verdade, de onde a gente fez uma metrópole, né? Em cima do que a gente construiu uma cidade inteira que não é muito emocionalmente viável, né? Não. Mas sabe, eu ainda acho assim que a gente fala muito do trauma, que o trauma machuca, que o trauma fere, que o trauma destrói, e isso a gente sabe que é verdade. Mas eu sempre falo para os educadores, para as pessoas com as quais eu trabalho, que a gente não pode esquecer também que a gente pode superar isso, e que a gente deve superar isso. E quando a gente consegue fazer isso, a gente muda também como pessoa, sabe? A gente percebe coisas que são fáceis, mas que a gente esquece disso, sabe? É bom quando você supera alguma crise, a gente pode até falar de crise, você também sabe quem são os seus amigos, você sabe o que é importante e o que não é importante, sabe? Eu vejo, por exemplo, no Nepal, as crianças conseguiam sair muito fáceis do trauma, porque elas têm uma religiosidade muito forte. Não estou falando de qualquer religião, estou falando assim, eles sentam, conversam com Deus deles, fazem rodas, agradecem muito, tem um gesto muito bonito, sabe? Aquele namastê, sabe? Eu estava perguntando o que significa isso, e uma criança estava falando, significa que eu estou saudando o divino que está dentro de você. Entende? É muito bonito isso, quando uma criança já sabe disso. E tem isso como prática como também, prática, né? entende? Ela não faz isso só porque todo mundo faz, ela faz porque ela aprendeu que é assim. Sabe, dar importância, perceber que a sua família é importante, perceber que depois disso, quando você consegue sair dessas situações assim difíceis e traumáticas, você começa a valorizar mais sua vida, sabe? Eu preciso fazer isso, sabe? Por que eu tenho que fazer isso? Eu conheço pessoas que falam assim, eu descobri que eu tenho um filho, cara, depois desse acidente. Tipo... Não, porque eu vi que eu estava quase morrendo e eu falei assim, e agora? Quem vai cuidar dos meus filhos, entende? Como é que eu vou deixar minha mulher agora sozinho? E na verdade eu que quis ter os filhos, ela queria ainda fazer isso. O cara voltou e deveria ter ganhado o prêmio Nobel do pai do ano, assim, sabe? O cara cuida. É isso que eu falo, existe um reconhecimento, o Estado e a cultura foi toda construída para nossa proteção física, mas nossa proteção espiritual ou mental, ela é muito frágil, ela não é vista como a coisa central, porque até você pode argumentar de que a decadência e o risco físico são inevitáveis, né? Mas o mental existe uma possibilidade de você criar uma rede de proteção muito mais segura. Agora, o que eu fiquei muito pensando quando eu te conheci e a gente conversou, que é como esse trabalho que você faz em uma rede que é grande, mas é pequena, dado o tamanho do problema, é pequena, claro. né? Ela me fez pensar muito assim de como que essa noção do trauma, dos passos
pelos quais a pessoa passa depois que o sofre e desse cuidado imediato depois de uma situação emergencial, quer dizer, esse amparo emocional, que é o que faz com que o trauma físico não se torne um trauma mental, né? Ele precisa estar dentro da sociedade inteira, quer dizer, isso não pode ser uma coisa de especialista, porque se o policial, se o médico, se o professor, se o motorista, se o, assim, né? Se o cara que te atende fazendo um BO seu, não souber do que se trata, o que ele está fazendo, a gente vai ter uma sociedade cada vez mais doente emocionalmente, né? Tem uma imagem que eu gosto muito, que é assim, sabe, tem um acidente de carro, e aí tá a mãe, o pai e os filhos, e aí a mãe se machuca. E aí vem um bombeiro fazer o trabalho dele, que é a massagem cardíaca, a respiração boca a boca. Só que se esse bombeiro entendesse um pouquinho do que é a psicotraumatologia, essa ferida anímica causada pelo trauma, ele acolheria melhor essas crianças e afastaria um pouquinho da mãe. Porque ele sabe que ele está fazendo o correto, ele tem que fazer isso, porque é aquilo que vai salvar a mulher ou não. Só que a criança que já está machucada por causa disso, vê alguém machucando a mãe dela. Para ela não vai entender que aquele é socorro, Exatamente, né? porque ela é muito pequena para entender isso. Coisas simples assim. Coisas né? muito simples, entende? Então, eu vejo que a gente já fala assim, sabe, acolhe, tira, sabe, conversa com ela de uma outra maneira, porque senão ela vê de novo mais alguma coisa que ela não vai entender que é normal. Uma criança de 3, 4, 5 anos não entende que aquilo é uma massagem cardíaca, que é uma respiração boca a boca. Ela acha que tem alguém de novo machucando a mãe dela, entende? Ela já está lá caída, toda cheia de sangue. A polícia isso para dar um também, exemplo, simples, simples, entende? né? Muito simples. Então seria... Ezequiel, eu tô falando, é mais dessa ideia mesmo, né? De que o Estado, a política, as instituições, as relações que a gente estabelece entre uns e os outros, entre a gente, né? Ela está cada vez menos empática. Eu quero dizer, talvez seja isso, é uma questão de empatia mesmo, que me parece, não sei o que você acha, que talvez seja uma das coisas que estão mais em crise no Brasil hoje. Quando a gente fala desse grande clima que a gente vive de animosidade, que está centrado na política, mas que começa a se tornar violência para uma pessoa que está usando uma camisa, ou uma vista grossa para uma situação de injustiça, em função disso, te parece algo que tem a ver com o processo de trauma desses que você cuida? Eu sinto que a gente deveria... Acho que é por esse caminho mesmo. E o que eu sinto é que a gente deveria pensar maior. A gente hoje no Brasil faz muito assim, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Eu vejo que tem alguns movimentos de fazer planejamentos daqui para 2020, 2000 não sei o que lá, sabe assim. E a gente deveria entender que essa pessoa que foi traumatizada, essa pessoa que está sendo traumatizada, ela precisa realmente de ajuda. Sabe assim, existem estatísticas que dizem... Pensar maior no presente mesmo, né? Exatamente. Não é no futuro, né? Assim, ter situações traumáticas faz parte da vida e faz com que a gente cresça, faz com que a gente seja uma pessoa mais forte. Isso é normal, sabe? Assim, a gente vive numa cidade. É normal você entrar numa floresta e ter medo de estar lá. Porque a natureza é um trauma só, né? É um pega para capar isso daqui. Mas isso faz com que a gente fique alerta, fique esperto, que nem a gente fala, fique ligado no que está acontecendo. O problema é quando a gente passa por essas situações causadas por essas pessoas que deveriam proteger a gente e a gente não consegue no resto da vida ter ajuda. A não ser que aí você começa não ser reconhecida como alguém desse tipo de ajuda. Sabe, assim, eu vejo as pessoas falando, para de frescura, sabe? Eu passei por isso e saí dessa. A pergunta é se ela saiu realmente. Porque se ela tivesse saído realmente, ela não ia falar, para com essa frescura, entende? Ela ia entender melhor aquilo que a pessoa está passando. E aí, eu sinto que tem que começar por baixo mesmo, assim, sabe? Eu gosto muito do lema da Escola de Resiliência. A gente começa no bairro e daqui a gente sai para o mundo. Porque a gente está aqui, a gente vive aqui, a gente dorme aqui, os nossos amigos moram aqui. Então daqui, eu lembro que eles fizeram um projeto que era conhecer Santo Amaro. Conhecer Santo Amaro. Porque Santo Amaro foi uma cidade, entende? Hoje Santo Amaro faz parte de São Paulo, mas muitas pessoas nem sabem mais disso. Então eles iam lá, conhecer a matriz, conhecer onde era a prefeitura, se pergunta por que o número é trocado ali da Washington Luiz, todas as outras ruas têm um número que começa do centro e vai para a periferia, aqui é o contrário. Conexão muito simples com o território, muito simples, né? Entende? Quando você começa a conhecer essas coisas, você começa a entender melhor como a sua vida funciona, por que as coisas são assim. O problema é quando as pessoas não têm uma conexão com mais nada, sabe? Porque muita mentira, a mídia às vezes não coloca as coisas como elas são, e as pessoas às vezes não... Alguém me falou isso uma vez, assim, eu nem sei mais
que está acontecendo, entende? Eu já não dou mais conta, assim, sabe? Ninguém dá, Porque cara. essas pessoas que são minhas referências, elas estão trocando de ideia, assim, a cada 15 minutos elas estão falando uma coisa diferente. E as pessoas falam, meu, mas você é minha referência, você que é minha... Meu farol Você que é a ali, minha né? política, entende? Eu me baseio... é justo quando a pessoa fala, eu me baseio em você, porque você me expôs algumas coisas que eu não entendia. Isso eu sinto que é muito triste, assim, eu sinto que a gente poderia fazer mais, sabe? As pessoas perguntam assim, você gosta de ir em Gaza? Lógico que eu não gosto de ir em Gaza. Por que eu vou fazer em Gaza, entende? Eu sei que lá a vida é muito dura. Eu estou trabalhando com 75% de uma população traumatizada, entende? Assim, é muito duro. 2 semanas lá é como se fosse 10 anos trabalhando no Brasil em algumas ocasiões. Em alguns assim. aspectos, né? Por outro lado, de vez em quando eu falo, mas isso não precisava acontecer aqui, entende? Isso não precisava acontecer. Isso não precisava acontecer. E aí, sabe, os abrigos não estão muito bem, os educadores estão muito cansados nos abrigos, porque eles também não têm suporte psicológico. Não tem, assim, entra, faz, e aí ele vai fazer do jeito que dá. E eu não critico, porque eu sempre penso assim, se você não sabe, você faz aquilo que você acredita que é bom, e isso vai ser bom, porque você está fazendo de todo o coração. O problema é quando a gente sabe e não faz, quando a gente sabe e deixa de fazer. Quando eu sei que se eu tirar 20 milhões da merenda escolar, eu vou estar maltratando algumas pessoas, entende? Muitas crianças. E crianças, entende? Assim, porque muitas crianças, infelizmente, vivem dessa merenda hoje. Eu não estou nem discutindo a qualidade da merenda, mas tem uma ação por trás disso, entende? Tem alguém que está achando que 20 milhões... Tem uma escolha que foi feita, né? Exatamente, uma coisa pensada, não foi... Não estou tirando 20 milhões aqui para ajudar um outro povo ali, sabe assim? Essa coisa de... A gente tira das nossas famílias o que dá de comer para alimentar outras pessoas, assim, sabe? Por que não dividir isso, assim, sabe? No começo, quando os haitianos chegaram, que o Brasil estava numa época muito boa economicamente... Potência. Vem, entra mesmo, vamos ajudar. E agora começa a criticar os caras, entende? Começa uma pequena... Começam a criticar. Movimento de xenofobia, né? Então, entende? Assim, aí as pessoas que cuidam desses refugiados têm dito, assim, sabe? Eu nem sei se eu posso... Não, Tem dito, assim, sabe? Antigamente a gente cuidava de 600. Hoje a gente cuida de 6 mil. Só que o time é o mesmo. sei. Entende? E isso é com os refugiados, que Claro. têm direito, que conseguiram chegar e que agora deveriam ser cuidados, porque conseguiram chegar. E a gente que já está aqui, que já nasceu aqui, que vive aqui e não tem esse carinho, esse cuidado, sabe? Esse respeito, assim. Acha que... E aí começam a fazer coisas assim, tem que entrar mais cedo na escola, tem que entrar mais cedo não sei onde, tem que fazer isso. E a pergunta é, para quê? Sabe, a gente espera que os pais fiquem, que a gente investe tanto na amamentação, que tem que fazer, só que a mãe não pode ficar esse tempo com o filho. Entende? Por que falam tanto assim se depois a mãe sabe que não pode fazer? Por que cutuca tanto se depois a pessoa não tem essa possibilidade? Entende? Tem que criar outros mecanismos para poder amamentar o mais tempo possível. Assim. Renato, a gente já precisa ir encerrando e já estouramos a nossa já passou hora. do horário. Não, como quase toda vez que a gente faz o Córtex, quando acaba eu falo assim, mas agora é que eu queria começar a conversar. Vira um corte. Vira um corte no Córtex. Vira um corte. Mas antes de mais nada, eu queria te agradecer demais pelo seu tempo. Agradecer vocês mais pela que seu tempo, na verdade, disponibilidade pelas suas ideias e pelo trabalho que você faz, que assim, Prazer. não tem muito como te agradecer. E é como você falou, começa no bairro e vai para o mundo. Acho que no seu caso é literal mesmo o trabalho que você vem fazendo. Eu fico muito feliz por ter tido a chance que eu tive, por ter tido a oportunidade que eu tive. Eu sou muito grato, faço questão de falar, E algo que você claramente é um cara que tem uma vocação, não pode esperar que toda pessoa tenha o talento que você tem, a dedicação que você tem, mas algo que me chama muito a atenção, que acho que está na origem da injustiça no Brasil, assim, que as pessoas não deveriam depender de sorte, como você teve, para poder desenvolver a vocação que você desenvolveu. Às vezes é até triste, sabe? Às vezes muitas pessoas entram em crise por isso, assim, sabe? Por que eu... Porque tem um potencial, né? Entende? Por que claro. eu estou aqui, sabe? Eu vejo isso em alguns lugares. Só comigo, né? Exato, eu vejo alguns lugares assim, quando a empatia sabe? vira uma crise em si, né? Exato. No Japão, quantas pessoas a gente conheceu que está sofrendo até hoje porque eles não morreram? Caramba. A vizinhança inteira morreu e eles não morreram. Eles quando a empatia vira um trauma, né? Entende, sim. E te agradecer muito por trazer esse assunto que eu acho dos mais importantes. Não acho à toa que ele vem emergindo por aí, como central na conversa pública, social e política, mas entender que ele não é uma situação definitiva.
longe disso, né? Mas É o eu processo acho que de, pode Estou bem ser, otimista. Assim, processo acho que de a gente- evolução, né? Acho que a gente vai conseguir. Daqui a alguns anos a gente vai. Muito obrigado por Obrigado tudo. você, um abraço. Até a E próxima. agradecer, como sempre, a nossa equipe, heróica equipe, Emiliano Capozoli aqui na nossa câmera, como sempre, Maria Schurtz, áudio, câmera, Suzana Gerra na direção, criação, parceria infinita, e com a represa de Guarapiranga, área metropolitana de São Paulo, nosso reservatório, que a gente se despede de mais um episódio de Córtex. E agradecer a quem assiste, quem quiser colaborar com a realização dos nossos programas pode entrar em fluxo.net/doar, é como a gente tenta se manter, e segue o fluxo. Segue o fluxo. Isso aí, passeião. Deu tempo? Foi tranquilo com o tempo? Foi tranquilo com o tempo, foi perfeito, né? Uma hora. Eu queria